chegando com o programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, você sabe, né? Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Programa Que Esporte é aquele programa que fala de tudo menos do futebol masculino. E nesse programa especial de Copa França 2019, a gente largou as entrevistas de lado. Começamos a fazer um debate. Debate para falar da dupla Grenal, que está parada no Campeonato Brasileiro, Série A1 e Série A2. Mas daqui a pouquinho já tem Internacional e Flamengo. No dia 28, a volta do Campeonato Brasileiro. E enquanto isso, nossa seleção brasileira vem trazendo muitas alegrias lá na França. E no domingo, às 4 horas da tarde, oitavas de final. Para falar comigo e desses outros assuntos, meu xará, Guilherme, do Jogando com Elas. Tudo bem, Gui? Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui no Que Esportes falar do futebol feminino. Poxa, fantástico. A gente que vem recebendo as atletas, o Internacional Feminino que está participando também do Campeonato Brasileiro Fut7, que a gente vai falar daqui a pouquinho, com mensagens das jogadoras que já venceram a primeira rodada do grupo. Gui, passamos. Graças a Deus. Bom, eu firmei aqui no programa que ia passar. Foi no sufoco. Acho que poderia ter passado em segundo. Se a gente for pegar todas as 3 seleções do grupo do Brasil, grupo C, que se classificou, ficaram com 6 pontos e foi naquele detalhezinho ali, no saldo de gol. Se não tivéssemos perdido aquele jogo para a Austrália, talvez colocar um pezinho no freio ali para não tomar o terceiro gol, estaríamos classificados, estaríamos numa posição um pouco melhor, né, na próxima fase, a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Poxa, fantástico. Eu já estou aqui pelo Facebook esperando o seu comentário na nossa live ou pelo Twitter, #RDCQuesporte. A gente também tem o WhatsApp também, que daqui a pouquinho vai ficar passando aqui embaixo da tela e você também pode mandar a sua mensagem, a sua sugestão de pauta. Assim como na semana passada a gente ouviu várias cornetas e várias solicitações do que falar dessa seleção, já que não teria formiga, a gente vai falar sobre Andressinha. Mas para começar a falar da Andressinha, que é gaúcha, que vai participar aqui do programa Que Esporte no mês que vem, a gente vai ouvir o que ela falou nessa semana sobre o confronto contra a França. Confere aí. A gente sabe, né, da qualidade da equipe da França e elas estão jogando em casa, né? Então a equipe acaba ganhando uma força muito maior. A gente teve essa experiência na Olimpíada, né? A gente sabe que a torcida empurra muito. Além disso, elas têm uma equipe muito qualificada, mas a gente está preparado para enfrentar a França. A gente falou logo após o jogo da Itália que no telão a gente já viu, né, que tinha ficado em terceiro lugar, que não tem muito tempo aqui para escolher ninguém, né? A Copa do Mundo e as equipes que passaram de fases todas são boas, então a gente tem que encarar de igual para igual qualquer equipe. Ei, rapaz, se a gente for ver pela Copa América, que o Japão parou a forte seleção do Uruguai, o Brasil pode aprontar para a França. Pode mesmo. Até porque a seleção da França está encontrando uma certa dificuldade quando lida com a pressão. Foi assim no último jogo, o jogo que se classificou, né, o terceiro jogo da fase de grupos, e foi também na estreia. Por mais que tenha vencido bem a seleção da Coreia do Sul, teve muitas dificuldades justamente pela questão da pressão, por ser o primeiro jogo da Copa do Mundo, estar jogando em casa. E eu acho que o Brasil, principalmente pelo segundo tempo que fez contra a seleção da Itália, tem totais condições de vencer a França e avançar para as quartas de finais. E um pouco eu que sou muito fã do futebol da Andressinha, acompanhei a Andressinha muito no Kinderman, né? Lá em Santa Catarina, quando eu morava em Santa Catarina, camisa 10, faixa, foi pro Iranduba. Futebol ela tem de sobra. Entrou no meio de campo da seleção feminina, sólida defensivamente, muito boa na questão do passe, naquele último passe, né, para a finalização. Claro que o Brasil encontrou muitas dificuldades, a marcação da Itália é um pouquinho diferente do que o Brasil pegou ali da Austrália. Tudo bem que perdeu para a Austrália, mas são sistemas de jogos diferenciados. É mais semelhante ao que o Brasil vai encontrar contra a França. Um jogo muito fechado, onde o Brasil vai ter que jogar mais pelas pontas e não tão centralizado. Eu acredito que dá para se manter a Andressinha, já que está sem a Andressa Alves, e dá para se manter a Andressinha com Formiga até. Só que o Vadão, ele pensa um pouco diferente do Brasil inteiro. Exato, né? E já deixou claro que pensa mesmo diferente. A Andressinha jogou muita bola, jogou muito bem na partida contra a Itália, como tu mesmo disse, foi sólida, acertou passes, teve aquela bola na trave, né, no comecinho do segundo tempo, deveria ter entrado. Aquela ali era a titularidade da Andressinha no restante da Copa do Mundo.
E daí seria tudo isso. Já tô aqui com o Tefo. Tefo 2-0 França. Tefo que, olha, rapaz, é o maior artilheiro das peladas da quinta-feira lá do Rodrigo Mendes. E eu vou pedir para a produção também, né? Colocar os confrontos, o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo França 2019, para a gente saber os confrontos. Aí, Noruega contra a Austrália. A Inglaterra vai pegar Camarões. França e Brasil, Espanha e Estados Unidos. Do outro lado da chave, a gente tem a Itália contra a China, Holanda contra Japão, Alemanha contra Nigéria e Suécia e Canadá. Gui, já olhando essa tabela, Brasil passa da França, aquela pedreira, pega outra. Estados Unidos favoritaça contra a Espanha. E daí, fugindo um pouco, pegando a Itália novamente, pegando a Holanda, Japão muito forte e a Alemanha só do outro lado, só se for numa possível final. 2-0. O 2-0 e complicou. Talvez seja o adversário mais forte que a Alemanha possa enfrentar ao longo dessa segunda fase até chegar à final. Claro, não dá para desmerecer, tem o próprio Japão também, que é atual vice-campeão do mundo, venceu em 2011, mas eu acredito que a Alemanha não tenha dificuldade contra as outras seleções. Muito ver uma polêmica essa semana muito forte nas redes sociais, né? Porque a questão dos Estados Unidos, do pessoal lá falar que os Estados Unidos tinham o melhor time e o segundo melhor time da Copa do Mundo, gerou muita polêmica entre os jogadores. A Hope também já tinha se manifestado anteriormente, em outros anos, em redes sociais, com a questão de jogar contra a Noruega, que é aquele embate, aquele clássico e tudo mais. Deu uma polêmica fantástica que aqui no Brasil, o programa Rio Grande Movimento, apresentado pelo Ribeiro Neto hoje, ele recebeu a Duda, diretora do futebol feminino do Internacional, um trabalho muito sólido à frente. A Duda que foi uma das maiores craques, né, do Internacional em anos anteriores. E vem falando da surpresa que o Brasil só vai chegar no nível da França daqui 4, 8 anos. Por quê? Futebol francês, um exemplo, tem 100 mil atletas federadas. O Brasil só tem apenas 3 mil atletas federadas. Então, pegando isso, criando seleções, criando gerações, agora que está obrigado a ter o futebol feminino em todas as vertentes, você pega que agora que está começando o Sub-14, o Sub-16, o Sub-18 sendo trabalhado. E aí sim tu consegue trabalhar a renovação da seleção brasileira para bater de frente com a seleção francesa. É muito complexo o que o Brasil vai ter que enfrentar. Não é... Vamos dizer que no masculino não teria favorito, porque a França, atual campeã da Copa do Mundo da masculina. E poderiam ser a segunda seleção. A Alemanha, que é campeã da feminina e da masculina, a França podendo ser a primeira vez da masculina e da feminina em todas essas vertentes. Só que a seleção brasileira, ela vem com um treinador que chegou na Copa do Mundo com 9 derrotas em sequência. Ganhou da fraquíssima Jamaica, é sempre bom lembrar, fraquíssima Jamaica por 3-0. Tomou um baile no segundo tempo da Austrália. Agora contra a Itália, tudo bem, a Itália já estava classificada, só que o futebol apresentado pela Itália não é esse. A Itália tem a questão até psicológica para jogar diferentemente no mata-mata contra o Brasil. Muitos erros a gente viu, só que muitos erros ainda não foram melhorados nos dias de folga, nos dias de treinamento, e me preocupa muito o setor defensivo. O Brasil que perdeu a sua zagueira titular, teve que entrar meninas que não têm expectativa, não teve histórias em campeonatos mundiais, não tem histórias em competições como a Olimpíada, jogando ao lado da gaúcha Mônica. Isso atrapalhou muito. A insegurança da Bárbara na primeira partida contra a Jamaica, que todas as bolas estavam espalmando, a Bárbara, que é goleira do Kinderman / Havaí, olha, complica muito para umas oitavas contra a França. Exato, Gui. O problema defensivo do Brasil é algo recorrente, que vem de tempos, né? Até mesmo com a Emily. O Brasil já sofria com a parte defensiva da sua seleção. O Vadão até chegou, deu uma melhorada, mas como tu disse, o Brasil chegou muito mal para essa Copa do Mundo, conseguiu se classificar sim, ficou como a primeira equipe, a melhor terceira colocada da fase de grupos e por isso se classificou, lembrando que passaram 4 terceiras colocadas, mas assim, muda a Copa do Mundo. É uma outra competição, agora dentro mesmo da Copa do Mundo, mata-mata. A Itália com certeza será uma equipe totalmente diferente, eu não digo pelo fato das jogadoras, mas sim pela questão anímica delas. Então elas vão chegar, vão jogar com uma outra pegada,
para sim chegar na final, tem totais condições, é uma seleção muito forte psicologicamente, uma seleção que marca muito bem e que sim deu trabalhos para o Brasil ao longo da partida e por pouco também não venceu, até mesmo empatou a partida. Vou pedir para a produção colocar novamente a nossa questão do chaveamento das oitavas de final e a gente vai debatendo jogo a jogo as expectativas e uma possível final de Copa do Mundo, o que já dá para se imaginar. Gui, Noruega e Austrália, quem passa? Eu acho que passa a Noruega. Em todas essas questões, a Austrália é um país muito sólido também. O que tu achou de classificação? A Noruega passou em segundo do grupo A, né? Grupo A que teve a França como líder. Já a seleção da Austrália passou me fugiu aqui. Passou também na segunda colocação do grupo C. É um duelo difícil. As duas equipes vão se enfrentar. Mas eu acredito que a Noruega passe justamente pelo que ela apresentou na Copa do Mundo. A Austrália tem a questão também da parte, né, do histórico até então, mas eu acredito, na minha opinião, passar a Noruega. Inglaterra e Camarões. Camarões, terceira colocada, que se classificou, né, foi a melhor terceira colocada do grupo E, enfrenta a Inglaterra, que foi a líder do grupo D. Inglaterra favoritaça, né? Acredito que isso daí é indiscutível. E aí, a paixão pesa mais forte para falar de Brasil e França, França e Brasil? A gente é brasileiro, mas a gente precisa ser correto, né? Então, na minha opinião, a França é favorita por jogar em casa, ter toda a questão da torcida, que também pode prejudicar ou não no decorrer da partida, mas eu acho que a França, na minha opinião, é a favorita. Torceremos para que não, que o Brasil consiga passar, mas a França, na minha opinião, é a favorita sim. E sobre favoritismo, eu vou pular esse jogo de Espanha e Estados Unidos, porque Estados Unidos é a favoritaça para chegar na final. Vamos lá para Itália e China. China que vem com uma geração muito forte, renovação. A China que vem investindo em todas as modalidades, é uma potência olímpica. E claro, como as Olimpíadas do ano que vem é no continente, tem toda a questão da rivalidade contra o Japão, a China já está preparando uma geração para ser campeã olímpica. E quem sabe alguma dessas meninas podem fazer a surpresa e passar da Itália também. Exato, é muito importante essa renovação que acontece. A gente tem o caso do Japão, a China também, desses países asiáticos. A China que incomodou muito a Alemanha, teve chances de vencer ao longo da partida e acabou perdendo por 1-0, um placar magro da Alemanha, que até, na minha opinião, me decepcionou na partida de estreia. Mas Itália é Itália, acho que tem toda essa questão do histórico, da qualidade das jogadoras. A China está numa fase de renovação, se preparando para as próximas Copas do Mundo, para as próximas Olimpíadas. E para mim, sim, a Itália é a favorita neste confronto. A gente vai um pouquinho com Holanda e Japão, né? A Holanda que pegou o Canadá na última rodada, um confronto fantástico. A Holanda que, depois da França, vamos dizer assim, podendo colocar a Alemanha também um pouquinho do lado, na última competição europeia foi o grande destaque, questão de medalhas, questão de troféus, e também vem muito por essa renovação. As atacantes da extrema são muito velozes, um pouco do que a seleção brasileira apresenta, só que o sistema defensivo da Holanda, com duas zagueiras muito altas, uma goleira fantástica, leva uma certa vantagem, eu acho, contra o Japão, que seria uma das favoritas para chegar à final. Exato, o Japão, de certa forma, acabou, né, decepcionando na primeira fase. É atual vice-campeã, venceu em 2011 os Estados Unidos, mas decepcionou. Eu assisti o jogo da Holanda contra Camarões e foi um dos melhores jogos que vi até então na Copa do Mundo. Talvez este confronto Holanda e Japão seja o mais interessante dessa fase de oitavas de final, o mais difícil para ambas as equipes. O programa aqui é Esporte, volta daqui a pouquinho. Fica ligado aí no canal 24524 da NET, Facebook, YouTube e Twitter. Já voltamos. De volta com o programa Aqui é Esporte, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Como eu disse anteriormente, a Duda, diretora do futebol feminino do Internacional, esteve aqui na RDC TV para bater um papo muito bacana com o Ribeiro Neto e a gente vai acompanhar no final desse bloco tudo o que ela falou. Gui, Continuando sobre confrontos. Isso, a questão dos confrontos, a gente ainda pega com a tabela de chaveamento tudo que vem acontecendo. Mas a gente pode ouvir a Marta também sobre o que ela falou nesses dias de folga, com aquela apreensão. Quem será a adversária? Ouve o que a Marta falou aí. Sensação fantástica, né?
A gente está representando todas as mulheres do mundo inteiro. É um gol pela igualdade, é um gol pelo empoderamento, é um gol pelo respeito. E eu me sinto muito honrada de Deus ter escolhido a minha pessoa para fazer isso. Acho que a gente jogou dentro daquilo que a gente buscou fazer no jogo, buscando a vitória, tentando defender bem para não tomar gols. Como vocês viram, o grupo muito equilibrado, 3 equipes com 6 gols, 6 pontos. Então, assim, a gente fez o que a gente veio buscar, né, que era a vitória. E agora é seguir, quem vier a gente tem que estar preparado. A Marta está bem preparada, a maior artilheira de Copas do Mundo, tanto masculino quanto feminino. E aí, seu Guilherme? Marta é Marta, né? Monstra, joga demais, merecido, é craque. Eu acho que assim, para mostrar que o futebol feminino tem qualidade, no momento importante da modalidade, numa Copa do Mundo, sensacional. Marta é Marta e se tem alguma jogadora que temos que confiar, é nela, na nossa seleção. De muito a Ana Thaís Matos, uma comentarista da Sport TV, ela reclamou no Twitter, aquela postagem desabafando sobre a preparação física da seleção brasileira para essa Copa do Mundo França 2019. Lembrando que a Fabi Simões, lateral direita das Gurias Coloradas, queridaça Fabi Simões, ela saiu daqui um pouco lesionada, estava naquele período de recuperação, foi para Portugal no caso, né? Treinou, rompeu, foi descartada. Zagueira, descartada. A Érica. A Andressa, descartada. A Daiane também foi descartada. A Daiane também. Exato. Todas essas questões. O que aconteceu? Cara, o Brasil eu acho que pega muito também a questão psicológica, né? O Brasil, claro, jogadoras do Brasil estão em meio de temporada, mas lá na Europa, né, em outros continentes, as jogadoras já chegaram em final de temporada, como acontece normalmente na Copa do Mundo. Mas também a questão psicológica, o fato do Brasil não estar vindo de bons resultados pesa muito mais, é aquela coisa da pressão. A pressão por bons resultados acaba fadigando muito mais as atletas, não só fisicamente, mas mentalmente também. Um pouco assim, a gente tem que debater muito o trabalho nos clubes também, pelo calendário do futebol feminino, no Campeonato Brasileiro Série A1, no Campeonato Brasileiro Série A2. Lembrando que a questão do Campeonato Estadual, normalmente no Rio Grande do Sul, onde a Fabi Simões vai jogar esse ano, é só em agosto, em outubro, e é 2 jogos ali em alto nível. Porque o resto, infelizmente, do Campeonato Estadual, o Internacional vence por 14-0, 11-0, 10-0, daí chega a Grenal, 0-0, 1-1, vai para pênaltis e decide o campeão. Isso não é desculpa. Não é desculpa. Mas também, agora que tu citou no assunto, a Fabi Simões já chegou com o Campeonato Brasileiro em andamento, né? Ela não teve aquela questão da pré-temporada com as demais jogadoras e ela também até precisou um certo tempo para se adaptar ao clube. Talvez isso tenha mesmo uma certa... tenha interferido um pouco na questão da Fabi Simões ter sido cortada por lesão da Copa do Mundo. Acho que é uma perda, né, indiscutível, é uma grande jogadora, mas eu acho que pega um pouco disso também, o fato dela não ter tido uma pré-temporada. A Fabi Simões, que ela já terá condição de jogo no próximo jogo do Internacional, Inter e Flamengo, no estádio da PUC, onde o Internacional, que vem fazendo uma campanha fantástica. Eu tô aqui com os resultados. Vitória das Tabocas 0, Inter 5, foi a estreia do Inter no campeonato, né, fora de casa. Depois jogou em casa contra o São Francisco, jogo que foi no Beira-Rio, 7-0 para as Gurias Coloradas. Aí pegou o Corinthians, tomou aquela goleada do Corinthians, né? Não é desculpa. Maurício Salgado, treinador Maurício Salgado, andou se complicando ali um pouquinho, mas fantástico. 5-0 Corinthians, depois pegou o São José e venceu por 2-1, aí pegou o Minas fora de casa e venceu por 2-0, 4-0 no Sport em casa, aí foi jogar contra a Ponte fora, venceu por 2-0, e aí tomou aquela outra derrota que não pode perder, né? 3-0 para o Vitória em casa. Com 2 infelicidades, 3-0 para o Vitória em casa, uma bola que tecnicamente, na minha visão, a bola não entrou, bandeirinha marcou lá numa cobrança de falta da atleta do Vitória. O Internacional perdeu por 3-0 com 2 falhas grotescas da goleira Yasmin. Só que como a gente criticou muito a Yasmin durante a semana, chegou no final de semana ela calou a minha boca com grandes defesas e o Inter venceu o Santos fora de casa, esse que foi o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo.
Lembrando que o Santos era o único time invicto no Campeonato Brasileiro, comandado pela Emily Lima, que na minha visão tinha que ser a treinadora da seleção brasileira na Copa do Mundo França 2019, pelos resultados que o Vadão estava tendo. E a Emily, toda a questão, eu não tenho aquela questão de ser homem, ser mulher na seleção, mas por ser mulher, ser a melhor treinadora do futebol brasileiro, estar com o melhor time do futebol brasileiro, complicou um pouquinho. Exato, os números da Emily falam por si só, né? É uma grande treinadora, fez um bom trabalho na seleção brasileira. Eu acho que faltou um título de expressão, não só para a Emily, mas para diversas jogadoras, como a Marta, a Formiga, que ainda não conseguiram ganhar uma Copa do Mundo ou Olimpíadas. Mas a Emily, sim, eu acho que é a treinadora mais preparada do Brasil para treinar a nossa seleção. Acho que também a CBF poderia ter. Vadão, tá bom, muito obrigado. Agora vamos dar a oportunidade novamente para a Emily. Tem um negócio chamado política na CBF. Exato. Gui, vamos ouvir um pouquinho o que a Duda falou, né, com o Ribeiro Neto aqui nos estúdios da RDC TV. A Duda que faz um trabalho fantástico com as gurias coloradas, levando as gurias, olha rapaz, a sonhar com a Libertadores da América. Confere aí. Todos os times de Série A tendo futebol feminino. O Inter já é o terceiro ano, né, que a gente já está nesse momento do futebol feminino. Este ano o Inter está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Série A. Né? Nosso último jogo, inclusive televisionado para todo o Brasil. A gente venceu uma das maiores equipes de futebol feminino do Brasil, que é o Santos. O Brasil tem muita gente boa, né? E a gente vê um potencial enorme aí pela frente, mas a gente tem que aguardar aí, porque é importante desenvolver, né? Eu acho que a base ela vem muito forte. Agora, a base vem forte, coach. Agora precisa ter campeonatos. É as guria. Precisa ter campeonatos e uma coisa, um louvor aqui à Federação Gaúcha de Futebol, que este ano vai ter as 4 categorias, sub-14, sub-16, sub-18 e adulto. Todas as categorias vão acontecer Campeonato Gaúcho. Então eu acho que é isso que precisa. E acho que a Federação Gaúcha, não sei se é paulista talvez, pelo que eu saiba, a Gaúcha é a única no Brasil que tem todas as categorias. Quem sabe, todas as federações fazendo campeonatos regionais, eu acho que isso pode solidificar o futebol feminino e depois ter um brasileiro para que a gente realmente consiga evoluir com o futebol feminino de vez. Que legal. Duda, pode ter certeza que aqui a Federação Gaúcha, em nome do Francisco Noveleto também, está fazendo um trabalho fantástico. Claro, ano passado teve muitos erros, a mesa da premiação do Grêmio, campeão gaúcho da temporada de 2018, foi ridícula, foi uma mesa de escritório, deu uma modificação. Esse episódio fez com que o futebol feminino no estádio transtornasse. Com certeza. Porque foi para mídia, foi para Twitter, a federação apanhou um pouquinho assim nas redes sociais e esse ano mudou toda a sua estratégia, vem fazendo um trabalho fantástico. E já lembrando, Campeonato Gaúcho esse ano, final única, lá em Ijuí. Já comprou tua passagem? Tô comprando, tô agilizando tudo porque eu quero reservar o meu hotel também, né? Porque a cidade é pequena. A cidade é pequena lá, é o hotel do Grêmio, o hotel do Inter e o nosso a gente se divide nos 4 que sobrou. Não. Mas é isso aí, Gui. A questão do futebol feminino aqui no estado é muito importante, porque cometeram erros sim, mas erros são feitos para ser corrigidos. E que bom que a Federação Gaúcha de Futebol tomou a iniciativa de criar competições de base, que sirva de exemplo para outras federações, como até mesmo a Paulista, que é um exemplo, tem o principal campeonato, né, estadual do país no futebol feminino. É muito importante. Eu acho que é um pontapé inicial muito bom da federação e que siga assim, com mais investimentos, mais qualidade no nosso futebol feminino aqui do estado. A questão do futebol feminino aqui do estado, vamos lembrar um pouquinho sobre o trabalho do Internacional, mas claro, não esquecendo do Grêmio. O Grêmio que vem com um trabalho fantástico, comandado pelo Yura. O Yura que tem a Paty, tem o Yurinha, tem toda a comissão técnica. Uma estrutura que o Grêmio está fornecendo também para as gurias do Grêmio, muito boa na cidade de Gravataí, com toda a questão do estádio Vieirão, com o alojamento das meninas, salários, carteiras assinadas, planos de saúde. Uma estrutura fantástica juntamente com a faculdade. Agora, na semana passada, a Uber está patrocinando o futebol feminino tanto do Grêmio quanto do Inter. Isso é um incentivo fantástico para aumentar o capital de giro das meninas, a questão do investimento, trazer contratações de grandes níveis. A gente vai ter surpresas nesse Internacional na Série A1. Copa do Mundo tá acabando, rapaz, mas as gurias vão vir para o Sul também. Olha aí. Fica no aguardo. Então, Gui, um pouquinho do futebol feminino do Internacional, o Sub-18 tem a Malu. A Malu
irmã do Pedro Lucas, do Internacional, quando ela foi contratada junto ao Santos. Cara, ela levou o time do Internacional para mídia, para cartazes, para os principais jornais do estado, pro que esporte nem se fala porque a Malu passa direto. Tô até corneteando ela aqui porque jogou agora de tarde, não fez gol, mas é uma jogadora de grande classe. Onde o futebol feminino do Internacional na base tem 7, 9 gurias, dependendo da convocação, que estão na seleção brasileira sub-17, na sub-18, na sub-20. E esse trabalho da base, que a base vem forte, é muito importante para a Duda, daqui 3, 4 anos, ter um time formado em casa. E como ela disse, quem sabe um Barcelona não venha comprar uma guria aqui do Internacional, Exato. Assim como acontece lá no Corinthians. Exato, essa renovação é muito importante. A gente pegou agora a questão do estado, né, do Internacional, mas pensando em seleção brasileira também. Marta não será eterna, Formiga não será eterna e essas novas jogadoras são extremamente importantes a lapidação delas. Eu acho que o Inter está fazendo muito bem esse papel, lapidando a Malu, tem outras grandes jogadoras que também vêm surgindo na equipe de base do Internacional e que logo estarão na equipe principal também. E quem vai estar no principal bloco do programa é você, depois do intervalo. Fica aí. Ficou legal a vinheta nova, né? Vai se acostumando que vem muito mais por aí aqui na RDC TV. Canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br, onde você vai acompanhar todas as matérias do futebol feminino que está acontecendo essa Copa do Mundo e os meninos do portal jogando com elas, o site jogando com elas. Dos meninos eu digo em global, né? Porque tem as meninas também que escrevem. Claro, elas brigam comigo também, todas essas questões. Gui, como é que tá as matérias do site para o pessoal acompanhar? Jogo a jogo, repercussão da rodada, oitavas de final? Exato. Todos os jogos jogando com elas está produzindo matérias que são replicadas no site da RDC também. São matérias dos jogos, são matérias pós-rodadas e pré-rodadas também. Preparamos agora os confrontos das oitavas de final, as matérias, além dos conteúdos, né, especiais. Lembrando que tem um conteúdo que vai sair bem bacana sobre a Marta, já deixa aqui um spoilerzinho para o pessoal acompanhar, tanto no jogandocomelas.com.br quanto no site da RDC. Rapaz, tá dando resultado isso. Vamos, já que tu falou das oitavas, vamos ver os últimos 2 jogos da tabela que a gente ainda não colocou o favorito. Bora. Na Copa do Mundo Feminina 2019, onde eu acredito ali, na Alemanha e Nigéria, quem passa? A Alemanha é favoritaça, né? Bicampeão do mundo. 7-0, 7-1 ou 6-0? 1-0 já classifica, né? Mas se formos pensar por outro lado, uma vitória da Nigéria também não seria nada mal, né? Tirar uma favorita é importante. Bom, Suécia e Canadá. Outro jogo muito importante. A Suécia, como eu havia dito, surpreendeu não, mas dificultou muito a vida dos Estados Unidos. Elas que têm uma certa rivalidade histórica, né, em Copas do Mundo, em Olimpíadas, surpreendeu, dificultou, não venceu, né, acabou perdendo por 2-0 para os Estados Unidos, favoritaça a seleção americana, mas eu acho que sim, a Suécia tem totais condições de passar e é a minha favorita neste confronto. Então, fechando Copa do Mundo, vamos lá agora com o Grêmio, futebol feminino do Grêmio, brilhando no Campeonato Brasileiro Série A2. O Grêmio que, olha, rapaz, está a 180 minutos do acesso. Faltam 2 jogos contra o América Mineiro, em casa e lá em Minas, para o Grêmio voltar para a elite do futebol brasileiro. Um trabalho fantástico que vem sendo realizado pelo Yura e toda a sua comissão. A gente sabe sim das dificuldades que estão sendo encontradas no futebol feminino do estado, mas olha, chegar como favorito numas quartas de final de Campeonato Brasileiro Série A2 não é para qualquer um, Gui. Não é para qualquer um. E o Grêmio que está fazendo uma excelente campanha, as gurias estão muito bem. Eu tô aqui com os resultados, o João jogando com elas trabalhou rápido aqui, hein? Toledo 0, Grêmio 10 na estreia do Campeonato Brasileiro Série A2. Depois enfrentou o Moreninhas em casa, venceu por 7-0. Foi jogar contra o Palmeiras fora. O Palmeiras que é uma outra grande potência do futebol nacional. Se a dona Leila investe nesse time feminino aí, traz Cristiane, Marta, Formiga, sai todo mundo se a Leila quiser. Não, aí complica. Aí o Grêmio perdeu por 2-0, foi a primeira derrota, né, e a única, inclusive. Aí depois enfrentou o Atlético Mineiro fora de casa e venceu por 2-0. E terminou a fase de grupos enfrentando a Portuguesa, venceu por 4-1.
foi para as oitavas, enfrentou o Fluminense, venceu o primeiro jogo lá no Rio de Janeiro por 1-0 e em casa goleou 5-0, classificou com total convicção e agora, como tu mesmo disse, é favoritaça para passar para as semifinais e avançar para a elite do futebol nacional. E lembrando que no futebol brasileiro, com tantos craques, com Everton do Grêmio, Guerreiro do Internacional, lá para Flamengo, para Corinthians, para Santos, a atleta profissional que tem a melhor média de gols se chama Karina. Ela atua pelo Grêmio. Rapaz, a menina fez gol de bicicleta, até tentou ganhar um carro do Renato Portaluppi, né? Do Renato Gaúcho aqui. Renato que tinha prometeu há 2 anos atrás que qualquer jogador do time profissional que fizesse um gol de bicicleta iria ganhar um carro. A Karina foi lá e fez. Cobrou, mas infelizmente não ganhou. Ganhou uma cornetinha do Renato, mas muito bacana. Agora o Internacional e o Grêmio, que voltam a atuar em cerca de 10, 15 dias, tem uma missão. O Internacional se classificar para o mata-mata da competição e já ficando, né, na Série A1, e o Grêmio subir para a Série A1. Seria muito fantástico no que vem o Clássico Grenal, com mais investimentos aqui no estado, para bater de frente com Corinthians, com Santos, com Flamengo. Gui, Grêmio pega o América Mineiro time novo também, surgindo com muitas garotas que são do Nordeste. Acho eu que Grêmio muito favorito para cima. Demais, é favoritaço, tem totais condições de avançar, muito pelo que vem apresentando ao longo da competição. E o jogo contra o Fluminense, que é uma equipe também nova, mas uma equipe com bastante jogadoras de qualidade, principalmente uma zagueira, agora me fugiu o nome, mas que jogou muito, apesar de terem sofrido 5 gols. O Fluminense tinha uma boa equipe, e o Grêmio foi lá e massacrou jogando em casa, classificou muito bem. Contra o América, extremamente favorito, acho que tem totais condições de avançar para a próxima fase. É aquele lado, né? Muito pelo lado psicológico, o Grêmio que foi lá para o Rio de Janeiro, tomou um sufoco, venceu, mas tomou bola no travessão, bola na trave. As goleiras fazendo milagres. Aqui, fator casa pesou. Fantástico ter visto a arquibancada do Verão cheia. Torcida da geral do Grêmio, incomodando as adversárias. E assim se siga. Porque ingresso de futebol feminino é nada mais, nada menos que 1 quilo. Dependendo do jogo, 2 quilos de alimento não perecíveis. Então, para você aí de casa, leve sua família, leve suas crianças. Eu tive a oportunidade de estar aqui na RDC TV essa semana com o Lisca doido, antigo treinador do Ceará, do Internacional. E eu falei, ó, Lisca, passei o calendário dos jogos, ele que tem uma filha de 10 anos, outra de 12 anos. Falei, leve as gurias. Leve a oportunidade delas começarem a conhecer essa geração que daqui a pouquinho vai brilhar e que, olha, vamos dizer que, sei lá, que 15 anos esteja no mesmo nível do futebol masculino? Não sei. Só você aí de casa podendo levar sua família para o estádio, podendo acompanhar o time do seu coração, que vai poder dizer isso para mim. Gui, o estádio estava cheio, tu estava lá, eu estava com o masculino, a gente vai se dividindo, né, um pouquinho. Mas era impressionante. Sensacional, a torcida do Grêmio em peso, geral, como tu mesmo disse, tinha a banda, estava apoiando as gurias e, de certo modo, incomodou as jogadoras cariocas. Então, foi muito positivo, a arquibancada do Vieirão estava lotada, no setor onde a torcida do Grêmio ocupou estava lotada sim. E é um outro clima, né? É um clima menos hostil se comparado ao futebol masculino. Vai muitas famílias acompanharem os jogos. Então é sensacional. É muito bom esse convite que tu fez. Vão aos estádios. É uma outra maneira de ser jogado futebol, de acompanhar. E é sensacional. Como a Duda e o Ribeiro estavam dizendo hoje, né? Eu não acompanhei porque eu sou meio novo. Na década de 80, o futebol masculino ele era um pouco lento. Era bonito de se ver. Pela velocidade dos atletas, pela distância que tinha da marcação, naquela marcação-pressão hoje e tudo mais. E tinha muitos dribles, tinham chapéus, tinham lambretas, tinham, sei lá, drible da vaca. E isso acontece muito no futebol feminino. Exato. O pessoal pode estranhar um pouquinho, mas com a distância que tem da marcação, pela lentidão ainda, da imposição física das meninas, saem muitos dribles aí que, rapaz, nas peladas aí que vocês jogam no society, no campinho, vocês não fazem não, pode ter certeza. Gui, Grêmio sem Taba. O que tu conseguiu ver desse Grêmio sem a Taba? A Taba que vem se recuperando de uma lesão muito grave. Eu conversei com ela no prêmio da ASEG, ela disse que só retorna no ano que vem, que está muito triste. Claro, a gente entende, o Grêmio nessa fase fantástica, subindo para a Série A1 e a Taba fora do time.
É uma grande perda, né? A Taba, que foi a capitã na conquista do Gauchão do ano passado, que motivou as atletas, colocou pressão, fez e aconteceu naquela final, tá fora. Inclusive, conversei com ela antes do jogo contra o Fluminense, ela até falou, eu até falei, e aí, é mais difícil torcer ou jogar? Ela falou, de fora é muito pior, né? De não poder estar ajudando as suas companheiras. É uma perda muito importante do time do Grêmio, mas tem grandes jogadoras. A própria Karina, que voltou, tem também a Tchula, que é uma excelente meio-campista, que domina ali, que faz a bola circular. Então, acho que o Grêmio tem totais condições de avançar, que a Taba se recupere bem, que volte ainda melhor para o ano que vem, né, para ajudar o Grêmio, quem sabe, na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Eu fui falando de imposição física e lembrei da Beta, né, a zagueira do Grêmio. Rapaz, aquela mulher lá, 1,80 m, que joga de bola forte. Brinquei com ela, né, Beta, vamos agora nas tuas férias, vamos jogar um futebolzinho, mas eu tenho que jogar no teu time, né, que se eu for contra, eu vou pegar e vou voltar correndo para trás de medo de apanhar de ti. Mas é muito bom isso. Não. Programa aqui é Esporte, vai para a última parada e já volta aqui na RDC TV para ler as mensagens que vocês mandaram no WhatsApp, no Twitter e também na live do Facebook. De volta com o programa aqui é Esporte, aqui na RDC TV. Canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Aí tá passando também, né, nosso @ o RDCTV Digital no Twitter. Chega lá, manda sua mensagem na hashtag RDCQueSport, na live do Facebook e também no nosso WhatsApp, que vai passando aqui, 998159990. Gente, futebol feminino em alta, Fut7 feminino em alta, e nós como os parceiros, né, do campeonato, vai vir surpresa para você na RDC TV, no dia 13 de julho, vem uma baita surpresa, eu ainda não posso dar spoiler, né, mas nosso departamento de marketing solta na semana que vem a grande novidade, uma coisa fantástica para o estado do Rio Grande do Sul, para a RDC TV, que olha, a gente que já mostrou o clássico lá em Pelotas, clássico Brapel. Pelotas comandado nada mais, nada menos que Daniel Carvalho, sim, craque do Internacional. A gente que já mostrou a Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed e futevôlei. As duas melhores duplas, os 8 melhores atletas do Brasil, as duas melhores duplas do mundo, aqui na telinha da RDC TV. Você vai ter uma surpresa no dia 13 de junho, vamos dizer assim que o Fut7. Confere a tabela aí na tela da nossa liga do Fut7 feminino. O que está acontecendo? Oitavas de final. O Grêmio, rapaz, Grêmio também joga Fut7. Venceu o Rosário Central pelo placar de 4-1. O Renegadas, timezinho Renegadas, 4-0 no The Dragons. Fúria Verde, 2-0 no Patrulhense. Lá no River da Baixada, 1-1 com o Vancouver. Pagliuca, sem clube, Fut7 feminino, mas como assim sem clube? Estão jogando, uai? 0, Sport NH 3, o Atlético, Sesc Centenário 2, GLZica 1. Vamos outro confronto 1-1 com Poenix Casablanca com Chatubas. E o 12 horas 6-3 contra o Guapos. Gui, cada resultado ali é legal, né? Mas é uns nomezinhos de uns times aí que, olha, não ajuda, né? Eu sempre brinco com as meninas, sou amigo das gurias também, de todos esses clubes aí, mas o Renegadas, todas essas questões, a gente pega o River da Baixada, né? O Rosário Central, que jogou hoje pelo campeonato, pelas eliminatórias do Campeonato Brasileiro, Etapa Sul, perdeu para o Internacional, o time do Internacional, comandado pela capita Georgia, lateral do profissional. Tem a Malu também, tem a Milena, tem a Baiana na zaga. É um timezinho muito forte, mas perdeu para o Grêmio. O Grêmio que vem fazendo um trabalho fantástico. E quem sabe, desse Fut7, o Yura do Grêmio e a Duda do Inter não tire alguns talentinhos ali, para embalar de vez. Com certeza. Eu vi alguns nomes ali e que são muito fortes no futebol de 7 masculino. E que bom que eles também têm equipes femininas, como por exemplo o Chatubas, que é uma equipe muito forte no masculino, já ganhou alguns títulos no feminino também, o 12 horas, o Grêmio, né? Então assim,
é bom que tenha essa interação. Sai tanto jogador de futsal, por que não pode sair jogadora do futsal também, né? E vai em todas essas questões. Gente, faltou a sonora da nossa artilheira Cristiane. Confere o que ela falou nessa folguinha da seleção brasileira lá na França. Independente aí de ficar em terceiro ou não, eu acho que o importante era se classificar. A gente está motivada e, enfim, uma hora a gente pegar uma seleção teoricamente considerada mais forte por todo mundo, né? Um cenário mais à frente do que o nosso. Mas é Copa, a gente tem que ir para dentro, tem que estudar a próxima seleção. A gente não sabe se é a Alemanha ou se é a França, mas quem vier a gente tem que jogar de igual para igual. Muito feliz, né, pela vitória, pelos 3 pontos. A gente veio determinada a isso hoje. Claro, sabíamos que ia ser um jogo bem difícil contra a Itália. Elas não tinham muita pressão hoje, o que viesse para elas era lucro, a pressão estava toda para a gente. Mas a gente sai feliz por ter classificado e conseguido a vitória hoje. Independente da gente passar em terceiro lugar, o importante é a vitória. Isso aí dá uma confiança a mais para a gente e a gente vai com tudo para essa próxima fase. Passaram, pegaram a França e como a gente vinha falando, né? Brasil e França, a França favorito, mas tudo pode acontecer. Gui, para fechando o programa aqui, né? Queria mandar um beijo para Mari Castilhos na audiência também. A George, vem falando, a George Capita do Internacional, falando com todas as questões. O grande parceiro Márcio Otten, um dos gestores da Liga Futsal Feminino do estado do Rio Grande do Sul, onde nessa parceria a gente sempre passa as tabelas, as classificações. Tô devendo uma participação minha lá para falar um pouquinho, para ser um comentarista, né? Eles que transmitem também os jogos. Vamos falando aqui também com o Matheus, da cidade de Alvorada, que ele perguntou aqui, o Brasil passando, consegue bater os Estados Unidos? Vamos com um passo de cada vez, né? Eu acho que, claro, os Estados Unidos é extremamente forte, favorita contra qualquer seleção que está nesta Copa do Mundo. Mas o Brasil tem totais condições de passar sim. Vai ser um jogo difícil? Vai. Mas vamos segurar um pouquinho, vamos pensar na França. Se passarmos da França, aí a gente vê. Espanha ou Estados Unidos? Provavelmente Estados Unidos, né? Um abraço também aqui para o Martins Gomes. Martins, uruguaio, jornalista. Uruguai que fez na quinta-feira um confronto fantástico contra o Japão. O Martim que saiu lá de Montevidéu, veio para Porto Alegre, participou de programas aqui na RDC TV. Encontrei lá no final do jogo com a Bibiana também, a Bibiana, uma repórter de outro. Ele esperou 2 horas a Bibiana sair para conversar e para falar também um pouquinho sobre isso. E eu aproveitei essa pausa para falar um pouquinho do futebol feminino, para perguntar com ele. Martim, como é que tá o futebol feminino no Uruguai? Porque no time do Grêmio a gente tem a Rafa Ancheta, que ela tem a questão do vô dela, né, muito famoso. O irmão dela também joga no futebol profissional, pertencia ao Grêmio. Realmente agora não sei se ainda tem o vínculo com o Grêmio, mas está jogando futebol gaúcho e ela está jogando pela seleção uruguaia. Foi para a França no começo do ano com a seleção, participou de alguns amistosos, só que o Uruguai não estava também na Copa, tem uma questão de Olimpíadas, de Copa América nos próximos anos. E eu perguntei para ele, como é que é o futebol? Dele, olha Gui, o futebol, claro que no espanhol, né? A gente sempre vai brincando assim. Olha Gui, futebol brasileiro feminino está muito atrasado em relação ao mundo, mas o uruguaio está 1/4 do que está o Brasil. Então a situação está bem caótica. Esperamos melhorias e muitas das gurias que são do Uruguai estão vindo para o Brasil jogar ou até mesmo para a Argentina. A Argentina que fez também uma campanha legal na Copa do Mundo. Ah, não, surpreendeu, de certa forma, né? Tá pior que o Brasil, é complicado, né? A gente teve semana passada conversando com a Jussi, falou que na Espanha tem tudo, até a gente brincou depois do programa. E o Uruguai está numa situação pior que o Brasil. É de se repensar, né? E também sirva de alerta para o Brasil. Pô, tem países que estão atrás da gente ainda na questão do futebol feminino. Vamos evoluir um pouco mais. Vamos chegar ao nível dos Estados Unidos, da Suécia, da Inglaterra, da França, para cada vez mais sermos uma potência também no futebol feminino, como um dia fomos no masculino, né? Que hoje não dá para falar que somos, não, pô. O bom de programa ao vivo que a gente vai falando, o pessoal vai mandando mensagem aqui. Tem o Felipe Silva, né? O Felipe Silva veio mandar uma mensagem no direct no meu Instagram, @guipaz. Eu falei, tô ao vivo, já te respondo. Ele, não, tô assistindo. Então um abraço pro Felipe também. Obrigado pela audiência. Gui, 2 minutinhos para fechar o programa. Vamos lá. Seleção brasileira joga no domingo às 4 horas da tarde e também no mesmo horário de Porto Alegre, de Catar e Argentina, que jogam na Arena do Grêmio. Eu me ferrei porque eu vou estar
assistindo o Catar e a Argentina lá no campo, a trabalho da RDC TV, que a gente também vem fazendo uma cobertura fantástica. Tive a oportunidade de falar com Luizito Soares, Godin, Muslera, Arrascaeta. Cara, uma experiência fantástica que a RDC vem proporcionando a mim e a todos os colegas aqui. E aqui botar um outro canal aqui no meu smartphone, né, para assistir a seleção brasileira. Palpite pro jogo? Falando, jogando com elas, vai estar cobrindo o jogo, vai sair matéria pouquinho tempo depois. Acompanhe também no site da RDC. Palpite, 1-0. Chorado, sofrido, pode ser na prorrogação, mas 1-0, o Brasil se classificando e aí pensamos nos Estados Unidos ou na Espanha, enfim, mas passando é a conta. Gui, semana que vem já tem Flamengo Internacional, Internacional jogando em casa, né? Então, Internacional e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Série A1, o Internacional podendo chegar à segunda colocação e, quem sabe, passar a primeira fase como líder isolado. Inter e Flamengo? Inter. Vamos ampliar a boa fase da equipe colorada. Inter 3-1, né? A Tessa faz um gol de fora da área. A Tessa ela que não chuta. A Tessa, que é a capitã do time feminino das Gurias Coloradas do Internacional, vem brincando muito há tempo com ela. Chuta de fora da área. Ela falou que assim, uma hora ela vai fazer um gol, vai vir comemorar até comigo assim. Repórter isento, vamos ficando assim. Gui, obrigado pelo bate-papo, debate. Dupla de 2, né, gente? E a gente volta com o programa Aqui Esporte na semana que vem, com todo o time para debater, quem sabe, umas quartas de final, até lá, semifinal de Copa do Mundo, França 2019. Eu te espero lá. Tchau, tchau!